Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bora acordar, meu povo! Já tem muita gente acordada já. Vamos entrando. E a gente já vai começar. Deixa eu colocar aqui o nosso tema da nossa live de hoje. Deixa eu olhar aqui no devocional pra não escrever errado. E fixar, muito bem. Bom dia! Bom dia, minhas amigas lindas do meu coração. Vamos mandar um aviãozinho? Deixa eu mandar aqui o aviãozinho pra quem tá acordado, né? Acordar esse pessoal. Parabéns pra você que já tá aqui, começando o dia com a melhor parte, que é a palavra do Senhor. Hoje vai ser um domingo maravilhoso. E deixa eu contar, ontem eu já recebi um feedback de uma pessoa que tá aqui com a gente, dizendo que tá sendo muito maravilhoso pra ela. Eu fiquei tão feliz, porque... E tem muito a ver com o tema que a gente vai tratar hoje, né? Que é deixa doer e vive o processo. Por quê, né? Porque nunca é sobre nós, mas é sobre o que o Senhor quer fazer através de nós. E a gente hoje... Hoje esse é o nosso tema, deixa doer. Muito, muito maravilhoso. Para você que tem o devocional, está na página 35. Se você não tem, pega a sua Bíblia no livro de Atos 9. Né? Vai falar sobre Saulo, que foi transformado em um Paulo. E eu já vou fazer a nossa oração pra gente já começar, tá bom? Porque eu já quero falar. Ontem, quando eu tava revisando, né, o que eu precisar, a aula de hoje, nossa, Deus falou tanto comigo, que você não tem noção. Eu falei, oh meu Deus, vai ser bem essa amanhã. E é como eu falei aquele dia, né, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, tudo que você fala, a primeira pessoa que ouve é você mesmo. Então, você tome cuidado. Faz aquela oração que eu ensinei pra vocês, ó, Deus, põe um guarda na minha boca. Pra você ter bastante cuidado com o que você fala, porque da sua boca é gerado vida e também morte. Então, escolha bem as suas palavras pra gerar vida e não morte, tá bom? Então, vamos orar. Feche os seus olhos. Amado Papai, obrigada, Jesus, por mais esse dia lindo, esse domingo maravilhoso, mais uma semana começando, Senhor. Nós já entregamos a Ti, Senhor, a nossa semana. Que seja uma semana abençoada, uma semana produtiva, uma semana cheia da Tua presença conosco, Senhor. Senhor, invade nossos dias com a Tua presença, Senhor, no que nós fizemos, Senhor, que seja para Ti, todo o nosso trabalho, Senhor, como a palavra diz, que tudo que a gente fizer que seja feito como se fosse para Ti, Senhor, que seja excelente a nossa entrega. Pai, eu te peço que entre agora nos lares, Pai, nos corações, Senhor, quebranta os corações, Senhor, abre as visões, Senhor Jesus, faz algo novo, Senhor. Senhor, que essa palavra de hoje fala no nosso coração gere frutos, porque a Tua palavra diz que a Sua palavra não volta vazia, mas quando ela é lançada, ela cumpre um propósito, e que ela venha cumprir o propósito nessa manhã, para que nós venhamos, Senhor Jesus, continuar na consciência, sair do piloto automático e viver o processo, Senhor, viver o processo. Nos sustenta no nosso processo, na nossa jornada, Senhor, dia após dia. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. E vamos lá. Deixa doer e vive o processo. E a palavra em Atos 9, depois eu deixo pra você como lição de casa.
para você ler todinho em casa, e aqui a gente vai ler alguns versículos, tá? A gente vai ler aqui do 10 ao 16, depois eu vou contar um pouquinho da história sobre Paulo, né? Vou dar um resumo, porque eu não sei qual é a proximidade que você tem com a palavra de Deus, então eu vou fazer esse resumo. Então, bora lá. Atos 9, do 10 ao 16, diz assim: Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Paulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, esse homem é o meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Esse é o que está escrito em Atos 9, do 10 ao 16, mas eu quero contar um pouquinho para você, porque eu não sei se você conhece, mas Saulo, ele era judeu, e nem todos de Jerusalém, eles acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Tanto é que a própria, os sacerdotes ali do templo foi que encabeçaram ali a morte de Jesus. Falou, não, a gente vai matar esse homem porque ele está blasfemando, porque ninguém podia dizer que era o Filho de Deus, né? E aí Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus, mas eles não acreditavam. Eles ouviam a palavra, viam os testemunhos que a palavra dizia e o que Jesus estava fazendo, mas eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. E eles falaram, não, vamos matar esse homem. Então, Jesus morreu, depois Jesus ressuscitou, passou 40 dias junto com os discípulos. E nesses 40 dias ele foi ensinando, mais tempo ensinando, outros milagres foram acontecendo, Jesus já ressuscitado com o corpo glorificado. E depois disso, começa-se uma perseguição para os cristãos de Jerusalém, em todo Israel. Por quê? Porque a Bíblia até fala, né, que o Saulo, né, ele foi ao sumo sacerdote, ele pediu o quê? Cartas, porque ele ia a Damasco e ele queria prender todos que fossem do caminho. Qual caminho? Do caminho que Jesus tinha ensinado, né? Então, todos que falassem de Jesus, crescem em Jesus, eles seriam presos e levados para Jerusalém. Então, é essa carta que Ananias fala. E aí, o que acontece? Quando ele estava indo no caminho para Damasco, apareceu uma luz forte que fez com que Paulo caísse do cavalo que ele estava, né? Antigamente, na época da Bíblia, das histórias que a Bíblia conta, não existia carro, não existia avião, né? Igual existe hoje. Então, eles iam tudo caminhando, né? A maior parte deles não cavalo. Então, o cavalo dele se assustou e ele caiu no chão. Ele caiu do cavalo. E na hora que ele caiu, aquela forte luz, ele não via nada, mas ele ouviu uma voz. E a voz dizia assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí, ele falou, mas Senhor, quem é você? E aí, Jesus responde para ele, olha, eu sou Jesus, a quem você persegue. E aqui é interessante, ó, no versículo 5, Jesus fala assim para ele. Não, é no 6, não, 4, né, 4. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro para ti é teimar contra o aguilhão. Ou seja, você não vai vencer. Porque eu sou o Jesus que você está perseguindo. Não é o meu povo. Você está perseguindo a mim, o próprio Jesus. E ele ficou atônito. Ele ficou com muito medo, né? E ali, Jesus deu um comando para ele, ó, você entra na cidade,
que lá você vai saber o que as pessoas vão te dizer o que você vai fazer. E ele entrou na cidade, e aí ele foi para casa de Judas. E quando ele levantou, ele não podia ver nada. As pessoas que estavam com ele ali naquela missão, eles ouviram a voz, eles viram o clarão, mas eles não viram ninguém. E ele, quando passou, Jesus terminou de dar o comando para ele, ele levantou, ele não enxergava mais nada. E aí ele foi para casa de Judas e lá ele começou a orar. Ele era um homem religioso, né? E aí ele era dedicado, tanto que ele não queria que corrompessem, vamos dizer assim, aquela fé que eles tinham. Então, ele era um instrumento, ele era escolhido, mas ele não tinha entendido do jeito certo as coisas. E aí Jesus fala para ele, ó, você vai lá e aí lá vão te dizer o que você vai fazer. E ele começou a orar. E aí quando ele estava orando, ele teve uma visão que um homem, Ananias, ia entrar na casa que ele estava e ia orar por ele e ele teria sua visão novamente. E assim aconteceu. E ele orando lá, e aí Deus foi chamar Ananias, falou, Ananias, e aí o Ananias falou, eis-me aqui, Senhor. E ele falou, olha, vai lá na casa de Judas, na rua tal, na rua direita, e você vai orar por Saulo, ele está orando. E ele teve uma visão de que o meu servo Ananias ia lá, ia orar por ele, e ele ia ter a visão de novo. E Ananias falou, Senhor, sei não, viu? Esse homem aí, ele tem cartas, eu tenho ouvido o que ele tem feito lá em Jerusalém pelo teu povo, com o teu povo, e também sei que ele trouxe carta para pegar o seu povo e prender, Senhor. O Senhor quer mesmo? Como quem diz assim, o Senhor quer mesmo que eu vou lá falar com esse homem? E Jesus falou para ele, vai lá, porque ele é para mim um vaso escolhido. E eu mostrarei para ele o quanto ele deve sofrer pelo amor ao Evangelho. Amor a mim. Olha que forte, né? E aí, vamos entrar no nosso devocional, que só dá um panorama aqui para você conhecer, saber como que foi esse encontro de Jesus com o nosso irmão Saulo, que foi transformado em um Paulo. Para lá. No texto bíblico apresentado anteriormente, vemos o agir de Deus na vida de Saulo, levando-o a um lugar de profunda dor, insegurança e medo, para que pudesse ser apresentado a sua nova versão, escolhida por Deus para mudar o cristianismo no mundo. Para transformar-se em um Paulo, Saulo passou por um processo. Ele teve que ser literalmente jogado no chão por Jesus. Teve que perder a visão, perdendo assim o controle e sua tão conhecida força e coragem para perseguir os cristãos. Como não enxergava mais, precisou ser conduzido pelas mãos de outras pessoas na mais profunda dependência e passou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Tudo isso até que Deus mandou o seu servo Ananias para mostrar o poder de Jesus para Saulo, para que as escamas saíssem dos seus olhos e ele voltasse a ver, para que fosse cheio do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala, né, eu esqueci de comentar nisso, mas que quando ele ficou cego durante esses 3 dias, ele não enxergava, ele não comia, ele não bebia. Por quê? Como ele fazia muito mal às pessoas, né? Tanto que quando a gente vê a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja cristã, o que aconteceu? Ele estava lá consentindo, né? Então, foram feitas muitas maldades. E ali, na hora que Jesus deixou ele sem ver, as pessoas tinham que ajudar ele, guiar ele pela rua. As pessoas precisam. Ele não comeu, não bebeu, por quê? Vai que alguém me dá água envenenada aqui, eu morro, né? Então, por vingança. Então, ele não comia, não bebia. Então, ele ficou 3 dias ali, ó, em jejum, só orando, até que Ananias entrou lá. Foi mesmo com medo, ele obedeceu o comando do Senhor, foi lá e falou com ele. Orou, e ali ele começou a aprender, ele ficou com os discípulos ali aprendendo mais sobre Jesus. E para que, não sei se você sabe, né, mas a Bíblia,
A maior parte dos livros do Novo Testamento foi escrito por Paulo, olha só. E aí, quando eu tava lendo essa palavra ontem, e eu me lembrei, eu falei assim, meu Deus, né? Nunca é sobre nós, mas é o que o Senhor fará em nós e através de nós. E daqui a pouco eu vou falar de um processo que eu lembrei, não deixa eu esquecer. Eu lembrei na hora que eu tava terminando de me maquiar, que eu preciso contar pra vocês. Continuando a leitura. Já entendemos que a mentira entrou na nossa vida por uma estratégia para fugirmos da rejeição, da crítica, da humilhação. Ela adoeceu a nossa consciência para que quem estamos sendo... Não, calma, errei aqui. Ela adormeceu a nossa consciência sobre quem estamos sendo, tornando-nos insensíveis aos nossos erros e maus caminhos, além de nos roubar a possibilidade de arrependimento e mudança. E agora que entendeu os prejuízos e decidiu caminhar aliançado com a verdade, eu preciso que, assim como foi doloroso o processo de Saulo para se transformar em um Paulo, o processo de resgate da sua verdadeira identidade, aquela dada por Deus para sua vida, e o alinhamento dos velhos comportamentos aos novos hábitos de quem decide manifestar a glória de Deus na terra, onde quer que esteja, em muitos momentos vão doer. Há processos que a gente vai passar na vida que vai doer. Mas é que eu falei ontem, permanecer do mesmo jeito dói muito, muito, muito mais. Continuando, vão doer por quê? Porque você vai se deparar com uma versão sua que sempre fez questão de esconder. Sabe aquela pessoa de verdade que você não deixa ninguém ver? Então, você vai ver ela. E você vai se despir dessa armadura de mulher perfeita, essa armadura que você criou, essa versão falsa. Vai doer porque talvez você descubra que não é um super-herói, forte e cheio apenas de virtude em seu caráter. Vão doer porque talvez tenha vivido uma personagem até aqui e há tanto tempo não se conecta com a sua essência que até já se esqueceu de fato quem é. Vão doer porque dói reconhecer os maus comportamentos, olhar para quem de fato vinha sendo para que possa se arrepender de verdade. Olhar nos olhos de quem feriu e machucou, admitir com verdade os seus erros e pedir perdão, dói. Mas essa dor liberta, essa dor cura, essa dor transforma o seu caráter. Ela quebra maldições, restaura emoções. Ela faz sarar as feridas da sua alma e, principalmente, permite que você se enxergue com verdade, com coragem e humildade. Por fim, essa dor restitui a sua verdadeira identidade. Durante o processo que eu vivi, por vários momentos da dor, da consciência e do processo de treinar o meu coração e minha mente a se humilhar e a se arrepender e a pedir perdão pelos meus erros, foi tão grande que vinham sempre com pensamentos e diálogos internos tentando me parar. A nossa mente faz isso, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que a maior batalha que nós enfrentamos é a que acontece na nossa mente. Porque fica uma briga da consciência com o seu ego. Como dizendo, não, mas não foi nada, não foi bem assim. E na verdade foi. Mas a gente precisa sair do piloto automático, lembra? Todos os momentos a gente precisa sair do piloto automático. Continuando. Pensamentos de que não tinha mais jeito, que meu esforço não valeria a pena, que eu não conseguiria reparar os erros do passado e estaria sempre em dívida com quem eu machuquei. Mas a verdade é que esses pensamentos só queriam roubar de mim a vida que eu fui feita para viver, os planos de Deus para a minha vida. Minha mente era meu maior desafio, o maior campo de batalha nesse caminho de transformação. Hoje eu vejo que o Senhor tem feito em mim e por meu intermédio, e entendo o porquê dos pensamentos e comportamentos de autossabotagem que tentaram me parar. Então, não fuja da dor, não fuja do constrangimento, não fuja do desprazer. Se for preciso humilhar, humilhe-se. Deixe doer.
Viva o processo de ser transformado todos os dias pela verdade, que é Jesus. Deixe a palavra de Deus encher o seu coração, produzindo fé, esperança e amor. E à medida que aprende a alimentar a sua alma e fortalecer o seu espírito no Pai, você tira da sua vida tudo que não combina com você e se torna mais parecido com aquele que criou e nos mandou sermos seus imitadores. Ele mandou seguirmos seus passos de humildade e amor. E aqui ela fala, né, que durante o processo dela, Ai, Jesus, aumentei, desculpa. Durante o processo dela, a mente dela tentava fazer ela parar. Já acabou. Pra quem não conhece, a história da Camila, né, foi o casamento dela. Ela tava com um casamento com data marcada pro divórcio. Só que ela tinha feito um voto com ela de que ela ia ser irrepreensível. E quando isso aconteceu, ela falou assim, isso vai ser um fracasso. Não, eu preciso, não posso. E ela começou a jornada dela pelo motivo errado. Mas foi pelo orgulho de que, não, imagina, não vai acabar não. E ela começou, só que durante o processo, ela começou a ver as coisas que estavam erradas nela. A consciência começou a cair, né? As fichas começaram a cair. E quando isso aconteceu, a mente dela começou a sabotar, falou, não, mas realmente não vai dar certo, você vai ter divórcio mesmo, vai acabar em divórcio esse casamento. E hoje, depois que passou o processo, ela olha e veja, poxa, era preciso eu passar para que hoje eu pudesse ensinar outras mulheres, né? E eu vejo os testemunhos e é muito forte. Comigo foi assim, eu digo para você, eu lendo não é a mesma coisa de você mesma ler. Então, se você puder, tenha o seu Plenitude, né? Lá no grupo, nos meus destaques aí no Instagram, tem o link para você comprar o seu, tenha o seu, porque é direto da fonte. E carrega uma unção esse livro que você não tem noção. Eu nunca vi um livro assim, escrito, né, nos tempos atuais, desse jeito. Nunca vi. Então, se você puder, tenha o seu. E os testemunhos que a gente vê é muito forte, muito forte. E isso por quê? Porque ela viveu o processo dela. Porque ela viveu a jornada dela. E aí eu vou contar um pouquinho de mim, tá? Muitos sabem, né? Não sei se tem alguém pela primeira vez aqui. Se tiver, fala pra mim. Comenta aqui. E que bom que tá sendo que você tá amando, minha querida. Deus abençoe. Quando a minha mãe faleceu, pouco tempo antes, Deus falou comigo. Eu não lembro, não lembro se foi uma visão, se foi um sonho, eu não lembro. Mas ele falou pra mim, ele falou assim, e se eu levar a sua mãe? E minha mãe era tudo pra mim, por quê? Eu cresci longe do meu pai, né? Só tinha minha mãe aqui. Então, a minha família toda é de longe, né? A prima mais perto que eu tenho é a Tati, lá em Valinhos. Então, referência de família, eu só tinha a minha mãe. Minha mãe era tudo pra mim, era meu pai, minha mãe, era tudo. E aí, de repente, Deus me faz uma pergunta dessa. E quando ele me fez essa pergunta, eu lembro que ficou um vazio na minha mente por uns 5 segundos. Um silêncio. Não passava nada na minha cabeça. E a minha resposta pra Deus foi a seguinte. Eu falei, pai, vai doer, mas eu não vou desistir do Senhor. Eu não vou mudar, não vou abandonar a minha fé. E passou. Passou alguns meses e aí veio a notícia de que minha mãe tinha partido. E eu quero dizer pra você que Deus, eu não acredito que Deus planeja coisas ruins. Mas as coisas ruins que o inimigo faz, ele sim veio pra matar, roubar e destruir, lembra? As coisas que o inimigo faz, Deus usa para o seu bem. Deus usa para processos, para moldar você. E essa semana eu tava lembrando, né? Eu tava num evento com 2 amigas e eu falando pra elas, eu passei a viver de verdade depois que a minha mãe faleceu. Porque depois que a gente perde alguém que a gente ama muito, a gente começa a ver as coisas que realmente importam.
E eu lembro que eu falei assim pro meu marido, eu falei, amor, eu tô pensando que a vida passa muito rápido. Muito rápido. E eu tive a oportunidade, no domingo anterior, a oportunidade de ir lá dar um abraço na minha mãe. Eu senti uma vontade forte no meu coração. Vai lá, dá um abraço nela e vai embora. Era uma festa que tava tendo onde ela tava, que ela falou pra mim, vem pra cá. Só que no outro dia a gente ia levantar cedo pra trabalhar. E eu falei assim, se eu for lá, vai demorar, o pessoal não vai deixar eu ir embora. Eu não vou, não. Aí a gente combinou que não ia. Mas aí na hora que eu passei assim na calçada, porque a rua da festa é uma rua antes de onde eu moro. Na hora que eu passei na calçada assim, sabe aquele aperto no coração? Vai lá, dá um abraço nele e vai embora. E eu não fui. E aí eu falei, eu não sei quando é a última oportunidade que eu vou ter de dar um abraço em alguém. Então hoje, se eu tenho vontade de dar um abraço em alguém, eu vou lá e dou um abraço. Se eu tenho vontade de visitar minha família lá na Bahia, lá no Espírito Santo, eu vou. Por quê? Eu não sei quando é que eu vou ter outra oportunidade. E aí eu comecei a ver que a gente só leva daqui a vida que a gente leva. As experiências, né? Então, eu passei a viver de verdade depois disso. E foi um processo que eu passei. Foi fácil? Não. Teve dias que eu não queria nem levantar da cama. Que eu só levantava porque eu tinha que levantar. Porque eu tinha horário para entrar no trabalho. E lembra que eu falei que eu não ia dar trabalho para ninguém? Então eu era irrepreensível. Então eu tinha que estar lá, mesmo de coração sangrando. Eu ia. Então, e hoje eu vejo, né? A Camila fala sobre isso. A Camila fala assim que o casamento dela, o pedido de divórcio foi o quê? Foi uma isca que Deus usou, né? Mas eu acredito dessa forma, que Deus ele transforma o mal até em bem. E quando a gente olha para a vida de Pedro, que quando Jesus fala que vai morrer, Pedro fala, não, imagina, eu vou proteger o Senhor com a espada que ele tinha. Ele falou, não, ainda o inimigo, ele pediu para peneirar você, Pedro. Mas eu orei para que o Senhor tenha misericórdia de você. E aí Jesus falou assim, ó, você vai passar na peneira, mas depois que você se converter, fortalece teus irmãos. E quando eu tava no meu processo, nesse processo, né, que eu vou todos os processos da vida, sempre quando é necessário, Jesus vem e fala, não, minha filha, preciso tirar algumas coisinhas ruins que tá aí. E aí vem outro processo. Mas nesse específico, eu lembro que eu olhava para as pessoas e as pessoas olhavam, assim, quando a gente sabe, quando a gente olha bem para a pessoa, olha nos olhos da pessoa, a gente olha, parece que a gente tá olhando a alma da pessoa, né? E eu via estampado assim no rosto das pessoas, dizendo assim, desiste, você não vai aguentar. E quando eu vi isso, né, e aí tempos depois eu compartilhei isso com uma amiga minha, eu falei, olha, quando eu tava nesse processo, eu via isso nos olhos das pessoas. E ela disse pra mim, falou, Monique, mas até eu pensava isso. Pensava porque você sempre foi uma menina que sempre chorava, né? Eu sempre fui muito chorona. Mas tinha muitos problemas. E aí, quando eu me converti, agora eu tinha alguém pra falar. Eu nunca tive ninguém que me ouvisse. E agora eu tinha alguém, e era o próprio Jesus. Então, todas as vezes que algo que me entristecia acontecia, eu ia orar. E eu chegava na igreja chorando, eu dobrava meus joelhos, eu chorava. E eu orava e entregava ali pra Jesus. Eu falei, Deus, não deixa essas coisas ruins acontecerem comigo, não. E o Senhor foi tão bom que Ele me ouviu todas as minhas orações. E aí, aquilo que vem para tentar te matar, roubar a sua fé, se você der a resposta certa, o Senhor vai fazer um testemunho em você. Então, às vezes, Deus vai fazer o milagre que você está pedindo, mas às vezes Ele vai fazer um milagre em você, para você continuar quando todo o resto pararia. Então, pensa, qual é o processo que você está passando? Qual é a área de dor que você tem hoje? E qual é a resposta que você tá dando? Deixa doer. Deixa doer. Deixa doer. É que nem eu falei pra você. Vai doer? Vai. Permanecer dói mais. E essa dor aqui é uma dor que liberta. Não é uma dor que vai fazer você sofrer pro resto da sua vida. Vai te libertar.
para que você não continue aí. E foi tão interessante que ontem eu tava ouvindo uma pregação do Dave Leonardo. Depois, se vocês quiserem, eu compartilho com vocês. E na pregação dele, ele tava falando justamente sobre isso. Falando que da forma em que o Senhor trabalha nas nossas vidas. E ele fala, olha, os processos que eu vivi fez quem eu sou hoje. E assim na minha e na sua vida, os processos que você viveu, ainda que eles sejam ruins, mesmo que você queira arriscar eles do seu livro da vida, eles fizeram de você a pessoa que você é hoje. Ah, o meu pai e a minha mãe fazia assim, fazia assado, mas eu não quero isso pra minha vida, eu não vou fazer isso. Agradeça aos seus pais. Porque foi por eles serem assim que hoje você é quem você é. Se lá atrás eu vi as coisas que minha mãe falava e que eu não queria que acontecesse, hoje eu tomei a decisão. Eu não falo isso sobre o meu filho. Eu não falo essas palavras na minha casa. Eu devo o quê? Agradecer a minha mãe. Você é grato? Seja grato. Até pelos processos, até pelos momentos de dor, sabe por quê? Eles moldaram o seu caráter. E aí eu lembro de um livro que eu li logo no começo da minha jornada, do Max Lucado. Eu amo os livros do Max Lucado. Me marcaram demais. E tem um deles chamado Moldado por Deus. Nesse Moldado por Deus, ele fala assim que nós somos como ferramentas. Que somos moldados na bigorna. A bigorna é um instrumento de aço que ele é feito para moldar o ferro, né, que faz as ferramentas. Então ele diz assim que é melhor ser uma ferramenta sendo moldada ali, prensada, moldada, forjada na bigorna do Senhor, do que ser uma ferramenta jogada lá esquecida, lá na gaveta de ferramentas. Então é assim na minha e na sua vida também. É melhor passar pelo processo com Deus, que deixando isso florescer, tirar aquilo que não precisa mais, porque não sei se você sabe, né, mas a palavra diz que nós somos como barro na mão do oleiro. E o oleiro vai ali, ó, moldando, mas ele também vai tirando as coisas ruins, tirando as pedrinhas. Para quê? Porque se tiver alguma impureza ali naquele barro, aquele barro vai quebrar. E aí ele fala que na hora que tava moldando ali, o vaso se quebrou. E aí ele vem e molda de novo. Assim é na minha vida e na sua. Por isso que eu digo pra você, não fuja do processo. Deixa doer, viva o processo. E seja grato. E ó, a chave, aprenda. Porque você só fica nas mesmas lutas a vida toda porque você não aprendeu ainda. Peça ao Senhor discernimento e sabedoria. A Bíblia diz em Tiago que se você pedir sabedoria a Deus, Ele tá e não lança na sua cara. Ele não vai ficar falando assim, você pediu sabedoria? Não. Às vezes alguém que te ajuda, ele vai jogar na sua cara. Mas Jesus, Deus não faz isso. Ele faz o quê? Ele te ama de maneira tão especial, que ele não lança no seu rosto a ajuda que ele te dá. Eu ouço muita gente falar assim, não, eu ajudei fulana. Não. Deus, ele não vai falar nada disso. Ele vai te dar sabedoria. Se você pedir, Deus responde as orações. Eu lembro que a primeira oração que eu fiz na minha vida, eu tinha 12 anos. Lembra que eu falei, o lar, a casa da minha mãe, minha mãe do Paulo, né, que era o meu padrasto, e era muito disfuncional. Muito disfuncional. E eu lembro que teve um dia que teve uma briga lá em casa. Eu não lembro nem pelo quê, não lembro nem o que falou, mas eu lembro que foi forte, assim, foi uma briga muito forte. E aí eu virei pra parede. E eu chorei muito naquele dia. Fiz igual o Reis aqui, assim, nem conhecia a história dele. E aí eu chorei. E aí eu falei assim, Deus, se o Senhor existe, me mostra o que é alegria. Porque eu com 12 anos eu não sabia o que era ser feliz. E tinha uma dor tão grande na minha alma que o meu desejo não era viver. Eu já tinha desistido de viver. Com 12 anos, gente. 12 anos. E Deus ouviu aquela oração. E hoje eu choro não é com dor, acredite. Mas é porque Deus foi tão bom. É como a palavra diz, Ele nos amou primeiro.
E verdadeiramente o amor de Deus me constrange. É por isso que eu me emociono quando lembro disso. E veio a resposta. Aqueles dias depois, eu não lembro quantos, mas foram poucos dias. Eu recebi uma ligação da minha prima, Khadija. Nossa, como eu sou grato pela vida da Khadija. Queria muito que ela estivesse aqui. Ela me ligou, falou, prima, tô indo morar em São Paulo. E ela nem pediu. Ela falou, tô indo, tô com a mala pronta, tal dia chego aí. E aí eu falei, é verdade isso? Ela falou com a minha mãe e veio. Porque minha família é da Bahia, né? Nós somos todos da Bahia. E aí minha mãe foi a que veio, acho que primeiro, e a que ficou, de fato, aqui em São Paulo. E as outras depois acabaram indo embora. A minha tia ali, né? Os meninos também foram embora. Mas a minha mãe foi a única que ficou aqui. Então, era o refúgio, né? Então, o pessoal vinha, já vinha pra São Paulo, vem pra cá. Nossa casa era bem grande, então ela ficou com a gente. E, pra minha surpresa, a Dija, ela já era cristã. Já tinha se convertido e ela começou a falar da palavra pra mim. E toda vez quando a gente terminava de almoçar, a gente ali sentada na mesa antes de começar a limpar a casa, a cozinha, ela vinha, ó, com a Bíblia, me falar do amor de Jesus. E eu nunca esqueço, eu não lembro onde foi que ela leu, mas era em João, lá nas cartas, nas epístolas de João, em que tava escrito assim, filhinhos. Não é só filho, é filhinho que Deus trata com você. Ela falava aquilo pra mim. Falava do amor de Jesus. Eu falei, eu quero esse amor. Eu fui pra igreja, era um culto de jovens no dia, num sábado. E era tão incrível, porque tudo que eu pensava aqui, Deus falava através da boca do pregador. Foi muito forte aquele dia. E eu não entendia o processo naquele tempo. Eu não entendia. Mas foram aqueles processos que me trouxeram até aqui. E hoje eu tô aqui podendo falar pra você do que Deus fez na minha vida. E do que tá disponível pra você. Porque o mesmo amor que ele tem por mim, ele tem por você. E que se você orar, Monique, eu não creio. Não tem problema, eu creio por mim e por você. Mas se você falar com verdade aquilo que tá aqui dentro, ele vai te responder. Mas deixa doer o processo. Pede a ele que sustente você. Que você vai ver grandes, grandes coisas acontecer. E lembra, não é por você. Não é por causa de você. Nunca é sobre nós. É sobre o que ele quer fazer através de nós. E o que eu vi de gente que falava pra mim, Monique, você é forte. Eu falei, a força vem de Deus. Não vem de mim. Mas o Senhor nos sustenta dia após dia, dia após dia. E aqui agora a gente vai falar sobre o exercício de hoje, tá bom? Vamos falar. Deixa eu só beber uma água aqui. E a gente vou falar do exercício de hoje. É importante você fazer o exercício. Eu vou dizer pra você já convidou uma amiga. Ou eu não participo de nada sem chamar uma amiga. Preciso de ter uma amiga comigo. Eu tô igual o Paulo com o Timóteo, ensinando. É fazer discípulos. Então a gente tem que chamar pra ir. Porque aquilo que é bom pra gente, a gente quer dividir com o outro. Então, convida alguém. Hoje eu vou postar lá de novo no grupo o convitezinho pra você mandar pros seus amigos já com o link. Que é só ela clicar no link e entrar no grupo. E fica salvo, tá? Pra quem não pode assistir tudo ao vivo, chegou depois, fica salvo. Assim que a gente terminar aqui, eu já salvo, coloco no YouTube e aí compartilho com vocês o link. E também lá no meu grupo no meu canal do Instagram, não, do YouTube, tem a playlist, que eu vou deixar todos lá pra ficar bem facinho de você achar. Você não tem desculpa. Tá bom? É bem facinho de você achar. E aí o exercício de hoje, qual que é? Você vai desenhar o seu processo. E a Camila deixa aqui tem um QR Code aqui no devocional com uma aula que ela ministrou sobre o livro, né, Viva a Sua Real Identidade, de como que foi
o processo dela para que você veja, né? Que você escolha o seu a sua jornada, né? O que que você vai fazer? Então você precisa escolher 5 novos comportamentos que você vai seguir para viver essa jornada, esse processo de transformação. Então, eu vou compartilhar com você o que eu coloquei, né? Para que você tenha ideias, tá? Para mim, o principal é ter o meu tempo com Deus todos os dias. Então, é um tempo que eu separo para orar, para ler a Bíblia. Eu ouço pregações, louvores, praticamente o dia todo. Então, se eu tô limpando a casa, se eu tô fazendo um serviço que eu não preciso de estar, que eu posso estar ouvindo alguma coisa que não vai me atrapalhar, eu estou sempre ouvindo um louvor, uma palavra. Por quê? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu preciso de Jesus. Como diz a Camila, sem Jesus eu não presto. Eu também não presto, não. Sem Jesus, eu não presto. Então, eu preciso estar todos os dias na presença do Senhor. Então, aqui pra mim funciona o quê? Antes de todo mundo acordar na casa, eu me levanto, vou fazer minha oração, ouço um louvor, né? Ou leio a palavra do Senhor. Atualmente estou lendo o livro de Atos. Eu já li os Evangelhos, voltei lá atrás, li alguns livros do Antigo Testamento e agora estou lendo a Bíblia. E assim, a Bíblia ela é um livro vivo, né? Talvez você tenha alguma dificuldade de entender a Bíblia. Se você tem muita dificuldade, compre uma Bíblia que seja da versão atual, a NVI, porque ela é super fácil de entender. E principalmente ore para que o Senhor te dê discernimento, tá? Porque é incrível quando a gente vai lendo. Eu já leio a Bíblia muitas vezes, mas toda vez quando a gente lê um texto novo, de novo, a gente absorve coisas que a gente não tinha visto da primeira vez. Então sempre leia todos os dias. E é interessante que dessa vez que eu comecei a ler, eu comecei a ver coisas que eu não tinha visto. E eu falava assim, amor, você já viu que tinha um anjo nessa passagem aqui? Não, que anjo? Falei, mas tem. E aí eu fui ver, eu peguei 4 bíblias de versões diferentes pra ver se eu não tava com a bíblia que tava falando coisa errada. Mas o anjo tava ali, eu nunca tinha visto. Então a gente precisa ler prestando atenção, sentindo. Tiago Brunet fala que a gente precisa meditar na Bíblia, né? E como que é o meditar que ele ensina? É imaginar. Então, eu começo a me imaginar como se eu estivesse lá vendo, né? E até indico pra você, dá pra entender muita coisa de como que era a vida naquela época assistindo a série The Chosen. Eu não sou de assistir série, mas essa série é muito interessante. É claro que tem coisas que ela coloca ali que é pra dar um enredo, né? Fazer aquilo. Nem tudo está na Bíblia, mas você pode entender como que eram as viagens, como que foi a multiplicação dos pães, para ter uma ideia melhor. Então isso ajuda bastante, me ajudou muito. Então é aquele versículo que fala, olha, você precisa pensar, ouvir, falar as coisas que te dão, que edificam você, né? Então, se é pra assistir alguma coisa, eu gosto de assistir coisas que me edificam. E essa The Chosen me edificou muito. Eu comecei a entender muitas coisas. E aí eu ia na Bíblia pra ver se tava escrito daquele jeito, o que que tava, o que que não tava. Então você consegue ter mais visão, tá? Pode te ajudar também a entender um pouco mais. Então, o que que eu coloquei mais no meu processo? Então, é a oração todo dia, leitura da Bíblia, ouvir pregação, ouvir louvor. Eu coloquei aqui participar do Método CIS pelo menos uma vez no ano, porque o Método CIS foi muito importante pra mim, porque lá eles reprogramam as nossas crenças. Então, eu fui liberta de muitas coisas lá. No primeiro, eu lembro que eu observei de tão forte impacto emocional que tem. Eu tinha quase 5 anos que eu tentava e não conseguia engravidar. E lá no Método CIS eu entendi, no primeiro que eu participei, que foi online, foi no meio da pandemia, em 2020. Flávia, eu vou te mandar. Eu te mando, tá? Eu vou mandar lá no grupo, que aí mais pessoas veem. Eu vou mandar pra vocês sobre o Método CIS. E essa série é muito boa mesmo, Tati. É incrível. E ele é um treinamento de inteligência emocional que faz essa reprogramação de crenças. Então eu comecei a entender
que, olha só, eu tinha um bloqueio emocional que me impedia de engravidar. Eu sempre quis ser mãe, sempre tive o sonho de ser mãe, mas a minha mente, e tudo tá na mente, gente. Na mente, eu falava assim, pra que eu vou engravidar? Vou trazer uma criança no mundo pra passar o que eu passei? Pra sofrer o que eu sofri? Eu vou nada. E aí, bloqueei. Não consegui, não engravidava. E eu ficava triste, eu não sabia, mas lá eu comecei a entender. Então, eu não digo que você precisa do CIS, mas você merece participar do CIS. Você merece. Então, aí eu fui agora de novo, né? Só que essa parte de agora, tudo que aconteceu nessa vez, e olha só, eu morri de medo, de vergonha de fazer um story. E aqui eu tô fazendo uma live. Olha só, você vê que os nossos medos, as coisas que estão na nossa mente, a gente pode mudar. Mas a gente vai mudar assistindo notícia ruim na TV? Não. É as coisas que edificam, né? Por isso que eu entrei nessa jornada. E eu digo que é livro, vídeo, curso, imersão, mentoria. Você precisa estar nos lugares certos, com as pessoas certas, recebendo a informação certa para você, na intensidade certa que você precisa para mudar as coisas que você acredita, mudar a sua mente. Porque quando há a metanoia, a transformação da mente, você vai. Então, eu fui em níveis muito maiores depois que eu participei do primeiro CIS e agora no segundo CIS mais ainda. Teve coisas que eu dei na minha vida que eu dei um passo para trás, dei aos olhos do mundo, mas pra mim, sério, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tudo acontece na hora certa. Eu sei que é um processo, coisas que eu precisava aprender. Então, mais uma vez, deixa doer. Também na minha jornada, tem a jornada plenitude, que eu tô 1 ano junto com a Camila e eu vou até o fim. Até o fim. Porque eu tinha no passado a péssima mania de começar e não terminar, de pagar um curso e não assistir todo. Então, eu vou até o fim. Eu vou até o final na jornada plenitude, porque foi lá que eu vi quantas coisas eu precisava mudar e quanto tem sido libertador, libertador. Então, toda segunda-feira é nosso encontro. Então, realmente, eu disse aquilo que eu disse pra vocês, eu vou mudar isso. Eu vou mudar. Eu vou mudar. E aí eu entrei na jornada. E a gente precisa estar nessa jornada. Então você precisa ver. E uma coisa que eu coloquei também aqui na minha, eu coloquei mais de 5, né? É só pra você pôr 5, tá? Põe as 5 aí que você acha que é importante e assista a aula. Eu vou colocar o link da aula lá no grupo também, pra que você veja tudo como que ela tem lá o dela. E aí eu coloquei o vencer a cama todos os dias. O que é o vencer a cama? Tocou o despertador, levantar. Não ficar no soneca, show soneca. Isso coloquei na minha jornada. Porque depois que você começa a fazer isso, você vê, gente, você tem mais energia. Porque aquele soneca lá, tipo, o seu corpo entende, não, vou despertar. Não, vou dormir mais um pouquinho. Vou despertar, não, vou dormir mais um pouquinho. Você fica num limbo assim, ó. E aí você perde energia, você acaba com os transmissores, eles tipo cansam logo de manhã. Não, a primeira hora do dia é a mais importante. Por isso que se você colocar pra orar, pra ler a Bíblia na primeira hora do dia, você vai ver. Já é ótimo qualquer hora que você fizer isso, mas se for na primeira hora do dia, ao invés de pegar o celular pra ver notícia ruim, pra ver mensagem, você vai ver. Milagres acontecem. Vou colocar também o nosso louvor do dia, que é o Não Foi Por Acaso. É lindo esse livro, esse hino, esse louvor. Vou colocar lá pra vocês ouvirem também. E aí tá a nossa oração. Eu vou fazer a nossa oração pra gente terminar e liberar vocês, porque hoje eu já falei bastante. Mas vocês estão... Tá fazendo sentido pra vocês? Me conta, eu gosto de saber. E aí vamos orar, tá bom? Eu vou ler a oração aqui do nosso livro, do devocional, e depois eu faço a minha oração final para nossas casas, tá bom? O que eu ia contar, falei mesmo, mas era de quando Deus falou me perguntou se eu ia,
que eu faria, né? Como seria se Deus levasse minha mãe. Se Deus permitisse. Foi isso. Foi do meu processo, né? De que eu falei, não, eu vou continuar. Tem horas que Deus vai avisar, tem horas que ele chega sem avisar assim, né? Nesses processos. Mas se a gente tiver com os ouvidos bem atentos, o Senhor fala. Eu lembro que quando eu casei, casar é uma coisa que gasta muito, né, gente? E na hora que eu tava assim, gente, como é que vai fazer que eu não tenho R$1? E eu fui na praça, eu não lembro fazer o quê. Na Praça 8, aqui perto de casa, fui andando. E eu, cabisbaixa, olhando pro chão. E Deus falou pra mim, olha, levanta, olha pra cima. E eu levantei a cabeça. Na hora que eu levantei a cabeça, tava escrito assim, no carrinho de pamonha. No carrinho de pamonha. Tenha fé. Naquele momento eu entendi uma resposta pra mim. Eu preciso ter fé. E a Bíblia diz que se a gente tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda... Você já viu um grão de mostarda? Eu vou pegar pra você ver. Pera aí. Fica aí, não vai embora não. Botei. Esse potinho aqui eu tenho um grão de mostarda, ó. O grão de mostarda. Tu consegue ver? Quão pequenininho ele é. Pequeníssimo. Ixi, não ficou. Deixa eu desse lado. Ó. Tá vendo? Você consegue ver? Não, não consegue. É muito pequeno. É muito pequeno. Se a tua fé for do tamanho desse grão de mostarda, pequenininho, ela pode mover um monte do lugar. E eu gosto muito de um hino chamado... Eu não posso pôr aqui porque ele tem direitos autorais, mas eu vou pôr no grupo. Nossa, tem muita coisa pra pôr no grupo hoje. Que ele fala assim... Que Deus é aquele que move o imóvel. Deus é aquele que quebra o inquebrável. Tem uma amiga que fala assim... Que a gente tem que moer o orgulho. E ela falou assim pra mim... Eu quero que Deus moa o meu marido. Eu falei... Irmã... Cuida de você. A gente tá aqui pra se curar. Depois o outro vai se curar na hora dele. Mas você tem que se curar. E aí, gente... A fé é pequenininha. Não precisa ser muito grande. Mas você precisa pôr em ação. É declarar que no poder que há no nome de Jesus, você não fala dos seus problemas, você não reclama, você não murmura. Você fala do que você quer viver. Isso é fé. Fé, acreditar por um pensamento positivo, não, vai dar certo, vai dar. Não, não é assim. É quando tá tudo dando ruim, você vai falar, vai dar certo em nome de Jesus. Eu já vejo pela fé. É pura fé em prática. E a Bíblia fala que a fé é o quê? É a certeza das coisas que a gente não vê. Então não é por vista, minha amiga. Não é por vista, mas é por fé. Então é por fé que no nome de Jesus você vai se curar. Por fé você vai aprender. Só que você não vai ficar assim, ó. Deixa a vida me levar. Não, lembra. Consciência. Você precisa fazer o quê? Precisa se colocar na jornada. Primeira coisa que você tem que fazer, se acertar espiritualmente, fortalecer o seu espírito, para ter um espírito inabalável. Como? Orando, lendo a Bíblia, ouvindo pregação, ouvindo louvor. Tudo que a gente ouve tem muita influência sobre nós. Muita, 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 muita. As palavras têm muito poder. Então você vai parar de falar coisas ruins. Você vai falar do que você quer viver. Tá bom? Recadinho. O desafio da Camila começa amanhã. Eu não coloquei o link porque o link ficou muito grande. Eu não gosto de link grande. Mas eu vou pôr mesmo assim, porque vocês precisam se inscrever. Dá pra ir também no Instagram dela, lá no link da bio, e se inscrever. Mas eu vou pôr mesmo o link sendo feio. Eu não gosto de link feio, mas não consegui o link menor. E vem pro grupo. Que você que não tá no grupo, vem pro grupo e traz uma amiga pra viver com você. E fala comigo.
o que tá sendo, comenta, pra que eu possa te ajudar mais, tá bom? Vamos lá. Eu vou fazer a oração do livro, tá bom? Pra gente encerrar. Meu Pai e meu Senhor, eu quero só te agradecer pela oportunidade que temos todos os dias de nos arrepender e mudar. Apesar dos meus erros do passado, das minhas escolhas erradas, meus pecados e transgressões, gratidão, Pai, pelo teu amor, pelo teu perdão e misericórdia, que se renovam na minha vida todas as manhãs. Nós decidimos, Pai, viver todos os dias o processo de transformação que nós precisamos viver para nos tornar a pessoa que tu planejaste para nós. Nós pedimos que nos sustentes, Pai, com fé e com amor nos dias mais difíceis e que blindes a nossa mente e os nossos pensamentos para que nada me roube da vida que eu decido viver em Ti a partir de hoje. Amém? Pai querido, Pai amado, Senhor, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por que o Senhor nos sustenta nos nossos processos. Obrigada porque é o Senhor que nos ajuda. Tuas misericórdias se renovam todas as manhãs. Pai, eu te agradeço pelos dias bons e pelos dias ruins também. Porque nós sabemos, Senhor, que foram eles que nos trouxeram até aqui, que mudaram o nosso caráter. E eu digo mais, Senhor, continua moldando-nos. Continua, Senhor, limpando o nosso barro. Senhor, eu quero te pedir algo especial nessa manhã. Pai, visita as minhas amigas, visita os seus corações. Restaura os casamentos. Senhor, hoje quando eu orava, o Senhor colocava isso no meu coração. Ore pelo casamento delas, pela vida emocional delas, Senhor. Eu te peço, apresento a Ti, Deus. Faz um milagre, Senhor. Faz um milagre nelas. Faz um milagre no casamento, na vida financeira, na vida profissional, Senhor. Senhor, que elas venham aprender, Pai, onde que elas precisam melhorar. Elas venham aprender, Senhor, o que elas precisam aprender neste momento. Mudar os seus comportamentos, Pai. Que elas tenham consciência, que elas se arrependam das coisas erradas, que elas confessem, Pai, que elas mudem o comportamento. Porque eu creio na Tua palavra, diz que se isso acontecer, Pai, o Senhor sara a nossa terra. Eu te peço, Pai, nos sustenta no nosso processo, na nossa jornada, Pai. Nos sustenta dia após dia. Esteja conosco, Senhor, dia após dia, Pai. Nos sustenta, Senhor, para que nós possamos depois falar para as nossas amigas daquilo que o Senhor tem feito. E a glória é toda Tua, Senhor. O Seu nome é o maior, Tu és, Deus, aquele que brilha. Tu és a nossa estrela da manhã, Senhor. Tu és aquele que brilha. Tu és aquele que está conosco quando todos vão embora, Pai. Tu és a nossa estrela da manhã, Papai. Tu és tudo para nós, Pai. Sem Ti nós nada podemos fazer. Pai, continua conosco, continua conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Minha amiga, que Deus te abençoe, um domingo abençoado. Hoje é dia de ir para a casa de Deus, vá para a igreja, vá ouvir a palavra do Senhor, para alimentar a sua fé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ai, que vontade de ficar aqui. Não, mas eu preciso viver, porque daqui a pouco tem escola dominical. Eu vou para a escola dominical já, 9 horas. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe, que seja um dia maravilhoso aí. Planeje a sua semana, vê o que você vai fazer nessa semana e com certeza vai ser uma bênção. Amém? A gente se vê amanhã, 7 horas, tá bom? Beijão, beijo no coração.